Esse moralizou eu. Esse sargento aí, rapaz. Rapaz, esse moralizou eu. Cabeça. Esses cabeças. Não pai eu não. Pai eu. Esse pai não bate aí. Só filma. Ih, moralizou eu. Tá sendo gravado, tá, seu? Ô, Ronald, para, vem pra cá. Carlinhos, vem cá. Vamos gemar aí. Ó, gemar o capeta, pô. Algema sua mãe, rapaz. Ô, Ronald. Algema sua mãe, rapaz. Para. Vamos cegar. Tem igual menina, pô. Ele aí, rapaz. Esse cara aí, rapaz. Não. Ei. Boa tarde. Esse foi mais um motorista inconsequente flagrado por embriaguez ao volante e na estrada, na MGC 381 em Mantena, no Vale do Rio Doce. Outros motoristas que passavam por lá viram a Hilux que este cidadão aí dirigia, zigue-zagueando pela rodovia e ligaram para o posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Era meio-dia dessa quarta e Ronald Alves da Fonseca e Silva, de 55 anos, estava neste estado. A polícia abordou a caminhonete que o condutor custou a parar. Segundo os policiais, o Ronald estava visivelmente embriagado, com forte hálito etílico, andar cambaleante, fala desconexa, agitado e agressivo. Ele gritava palavrões, como a gente viu aí. Se recusou a soprar o bafômetro, sinal de que não estava tão inconsciente do que fazia assim. Ronald é oficial de justiça do Fórum de Mantena. Teve que pagar a fiança, a polícia não informou de quanto, mas o veículo só foi liberado para advogado dele conduzir. E já você vai ver. Explosões pararam o centro de Uberaba, onde o GAT cercou um carro-bomba. Um homem estava com a mulher, a filha e a neta no veículo cheio de dinamite. Ele e a filha ficaram feridos. Daqui a pouquinho a reportagem completa. Uma menina de 3 anos foi atacada por um cão Rottweiler dentro de casa, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. O animal foi achado na rua pelo irmão da garotinha e levado para a casa da família há pouco tempo. O cão da raça Rottweiler, que vivia com a família havia cerca de um mês, atacou a menina na área de serviço. Ele estava aqui, a menina estava aqui comigo, aqui, ó. Ele foi, pegou a menina e levou para casinha, que a casinha lá, não. Falou com o vaso cheio de sangue, olha lá para você ver. Ele pôs ela no chão assim, ó, botou a pata e tá que morde ela. A mulher é tia da garotinha de 3 anos e olhava a criança enquanto a mãe estava no trabalho. A dona de casa contou que foi o marido dela que conseguiu tirar a menina da boca do cachorro. Pegou ele pelo pescoço assim, ó, travou assim, ó. Aí, na hora que travou ele assim no pescoço, ele arrebentou e já correu pro telhado. Ele foi e pegou a menina. Se ele não tivesse arrebentado e corrida, ele ia acabar matando a menina lá. No barracão moram a mãe, um companheiro e outros 3 filhos dela, de 13, 9 e 7 anos. No mesmo lote também vivem 4 famílias. Segundo os vizinhos, foi o irmão da criança de 3 anos, que encontrou esse cachorro na rua e trouxe ele para viver aqui nesse barracão. E ele saía de vez em quando, não é isso, com o cachorro? O cachorro já havia demonstrado agressividade? Já. Pegou o cachorro dela e deu tipo um buraco aqui, ó, perto da cabeça dele. Estas imagens feitas por vizinhos mostram um Rottweiler sendo levado pelos bombeiros. A criança foi encaminhada ao Hospital João 23. Na portaria encontramos o padrasto e a avó da menina, mas eles não quiseram gravar entrevista. A garotinha está em estado grave na UTI do Hospital João 23. O Rottweiler e um outro cachorro que também ameaçava as pessoas foram levados para o Centro de Zoonoses da Prefeitura de BH. Nasceu o segundo filhote de gorila do Zoológico de Belo Horizonte. A mamãe é a gorila Imbi, que deu à luz um gorilinha no final da tarde dessa quarta. Assim como aconteceu com a outra gorila, Lulu, a mãe é que conduziu o parto sem nenhuma interferência dos veterinários. Imbi e o pai Leon estão numa área onde não podem ser vistos pelo público. Esse é o segundo gorila que nasce em cativeiro na América do Sul, os 2 no Zoológico de Belo Horizonte. Cães farejadores vão ajudar na busca a uma pessoa que continua desaparecida na mina de Itabirito, onde uma barragem de rejeitos estourou. Os bombeiros retomaram nessa manhã o trabalho interrompido durante a noite passada. Os corpos de 2 trabalhadores foram resgatados nessa quarta, depois que a lama soterrou
8 empregados que trabalhavam na manutenção dessa barragem desativada. Toda a área da mineradora foi interditada. Mais de 20 militares do Corpo de Bombeiros fizeram as buscas das vítimas soterradas. O helicóptero da corporação também foi usado. A barragem de contenção de rejeito de minério se rompeu quando a empresa iniciava o primeiro turno de trabalho. De acordo com os bombeiros, 6 funcionários faziam serviços de manutenção na parte baixa da barragem quando ela se rompeu. A lama atingiu grande parte da área externa da empresa e 3 trabalhadores foram soterrados. O primeiro corpo a ser resgatado foi de Reinaldo da Costa Melo, de 68 anos. Ele era topógrafo e trabalhava em uma empresa terceirizada. As equipes retiraram de dentro de um caminhão outro corpo de um operário soterrado. Um terceiro funcionário que, segundo testemunhas, pulou do caminhão assim que percebeu o deslizamento, está desaparecido. Os trabalhos têm sido feitos com cautela, já que há risco de novos desabamentos. É um trabalho assim, muito difícil porque está no meio da água, da lama. Mas o pessoal está lá para poder tirar esse corpo. A mineradora se pronunciou por meio de nota. Disse que o acidente vai ser investigado também pelo corpo técnico da empresa e que as famílias das vítimas já recebem suporte. Para este representante do sindicato da classe, o acidente foi uma fatalidade. Não tem explicação. É tragédia. O deslizamento foi tão forte que atingiu a estação de tratamento de água deste condomínio próximo à mineradora. E com isso nós estamos sem condições de atender as 300 famílias, porque a rede de energia elétrica da CEMIG também, pelo que me falaram, foi danificada. Nós estamos sem energia e sem água para atender os moradores dos condomínios aqui. Os primeiros levantamentos da Polícia Civil apontaram que a mineradora estava com toda a documentação de vistoria da barragem em dia. Ainda é cedo para saber o que aconteceu, só a perícia, a gente tem que esperar realmente os laudos para a gente saber qual foi a causa, né, do desabamento. O corpo de Cristiano Fernandes Silva foi enterrado hoje em um cemitério perto do sítio em Moeda, onde ele morava com os pais. O corpo de Reinaldo da Costa Melo será internado no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, às 4 da tarde. É grande o número de barragens sem informações, abandonadas ou sem garantias técnicas de estabilidade aqui em Minas. O último relatório da Fundação Estadual de Meio Ambiente do ano passado aponta que mais de 8% não tem condição de segurança garantida ou não há informações técnicas suficientes para isso. 64 barragens de contenção de rejeitos químicos e de mineração estão nessa situação, num total de 744. Pela lei ambiental, as próprias empresas é que devem entregar relatórios auditados à FEAM com a garantia dessa segurança. A Fundação não fiscaliza todos os anos. Em 2013, por exemplo, vistoriou apenas 154 que estavam em situação mais delicada. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar outros desastres provocados por rompimentos de barragens em Minas e as buscas pelo operário desaparecido em Itabirito. O homem que estava em uma caminhonete cheia de dinamite em Uberaba perdeu uma das mãos na explosão de um dos artefatos. Ele estava com a mulher, a neta e a filha, que também ficou ferida. A nossa equipe acompanhou o trabalho do GAT, que teve que detonar outros explosivos no meio da rua. As explosões pararam o centro de Uberaba e deixaram moradores assustados. O primeiro estrondo partiu de dentro desta caminhonete que seguia pela Avenida Guilherme Ferreira, uma das mais movimentadas do centro da cidade. Luiz Humberto França, de 50 anos, manuseava uma bomba caseira que explodiu. O homem perdeu uma das mãos. A filha, de 20 anos, que dirigia o veículo, sofreu queimaduras pelo corpo. Os dois foram levados para hospitais de Uberaba. A mulher dele e a neta, de 5 anos, que estavam no banco de trás, não se machucaram. 2 explosivos intactos ficaram jogados no meio da rua. A área ficou isolada por quase 12 horas, até a destruição dos artefatos. Na casa das vítimas, a polícia encontrou mais de 30 explosivos e todo o material usado na fabricação das bombas. A gente conseguiu localizar alguns produtos, alguns ingredientes para fazer esse explosivo no veículo, mas a composição completa dele não foi possível identificar. O homem contou à polícia que os explosivos eram usados para pescar. Cada artefato, por ser esférico e pequeno, não teria condições de estar fazendo arrombamento de caixa eletrônica. A quantidade que tinha aqui, de 30 a 35, em conjunto, poderia estar causando um dano à residência.
2 adolescentes e um jovem morreram num acidente na MG 455 que liga Andradas a Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo capotou e caiu em um barranco. 4 pessoas estavam no Gol, que havia sido furtado pouco antes do acidente. O dono do carro viu o roubo e estaria seguindo os jovens, segundo os militares. Joyce Mariane e Débora Cristina, ambas com 16 anos, morreram no local. João Marcondes, de 18 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro jovem, de 21 anos, teve apenas ferimentos leves. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte diz que vai apurar as denúncias contra funcionários do posto de saúde do bairro Ouro Minas, aquele onde a chefe de enfermagem foi ameaçada com pichação feita no muro. O Jornal da Alterosa mostrou com exclusividade nessa quarta o depoimento de uma pessoa que já trabalhou lá e afirma que os servidores não cumprem horário de serviço e fraudam ponto. Hoje, um dos 2 médicos faltou porque passou mal. Amanhã no centro de saúde foi de reclamações. Esse posto aqui tá uma porcaria. Pra gente que depende das coisas do SUS, tá muito difícil. Eu tô sentindo uma dor, já tem uns 2 meses. Eu vim aí, acho que não tem médico aí, ó. O atendimento a cada dia é pior. A possível falta de educação de alguns funcionários também é motivo de queixas. A gente às vezes procura para conversar, eles tratam com muito maus tratos, principalmente os idosos, não tem vez. Eu já tive problema sério aqui com uma pessoa, que eu não quero identificar e não quero falar, mas eu já saí daqui para ir para o São Francisco, na ambulância, de tão ruim que eu fiquei, porque a menina me maltratou muito. Nos últimos dias, o clima por aqui não está nada bom. Uma ameaça contra uma funcionária foi pichada no muro. Este ex-funcionário do centro fez denúncias graves, que apontam para um descomprometimento de alguns servidores. Nós temos uma meia dúzia de funcionários e servidores públicos que, como eles mesmos dizem, eu vou lá para ganhar o meu. Ou seja, eles saem de casa não para trabalhar. Indivíduos que devem assumir serviço às 8 horas, chegam 15 para as 9, 9 horas e assinam como se tivesse chegado às 8. As denúncias feitas ao Jornal da Alterosa já estão sendo analisadas pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde disse que vai investigar se houve algum tipo de irregularidade no controle do ponto dos servidores e que também vai apurar possíveis problemas de relacionamento dos funcionários com os pacientes. A Prefeitura conta com este sistema de gestão em rede da saúde. É um prontuário eletrônico. Por meio dele é possível monitorar toda a movimentação dos pacientes e dos funcionários, inclusive a hora em que chegam e deixam a unidade, o que, segundo a secretária adjunta, dificulta fraude no ponto dos trabalhadores. Uma ferramenta de auxílio, né? Porque ele tem que logar, ele tem que entrar na máquina com uma senha que é só dele, então para ele poder fazer o atendimento, ele tem que iniciar a máquina. Então a gente consegue, ninguém pode chegar às 6 da manhã e só logar a máquina às 8. É possível monitorar, mas há uma fiscalização? Nós temos cada unidade nossa, ela tem um gerente, né? E esse gerente, ele é responsável por atestar que aquela folha de ponto, que hoje ainda é manual, corresponde à verdade. Um menino de 14 anos morreu numa troca de tiros com a polícia militar depois de assaltar um posto de combustíveis em Contagem, na Grande BH. Ele e mais 2 comparsas foram surpreendidos pela PM e deixaram clientes no fogo cruzado. A troca de tiros foi neste posto de combustíveis às margens da Via Expressa, em Contagem. Segundo a PM, 2 homens armados renderam um frentista que abastecia este Uno e anunciaram roubo. Um terceiro suspeito dava cobertura. Segundo a PM, uma viatura do 18º Batalhão seguia pela Via Expressa. Os militares perceberam a movimentação estranha e entraram no posto. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos atiraram primeiro e os policiais revidaram. 2 pessoas estavam no carro e ficaram no meio do fogo cruzado. Nossa, eu nem vi nada, eu abaixei mesmo, que eles começaram a trocar tiro com a polícia, então eu não vi nada. Na fuga, os assaltantes correram para o fundo do posto. Lá, mais tiros foram disparados. Eles correram para debaixo dessas carretas tentando evadir, né, do local com êxito. 2 deles fugiram e um terceiro tentou ficar homiziado. Né, os outros 2 devem ter deixado esse para trás e ele, tentando se defender, atirando contra a polícia militar, veio a ser alvejado.
Com ele foi apreendida uma arma calibre 32 com 2 balas deflagradas. Segundo a polícia, o rapaz morreu no pronto-socorro. A corregedoria esteve no local onde funciona um ponto de apoio da PM que não intimidou os bandidos. Seu Levi é vigia do estabelecimento. Dando uns 40 tiros. Sério? Ele saiu dando tiro, a polícia dando tiro, ele atirando também, igual um filme Bang Bang. Será enterrado no fim desta tarde o corpo do idoso que morreu atropelado por um ônibus do MOVE no centro de Belo Horizonte nessa quarta. O acidente foi na Avenida Paraná, esquina com Rua dos Tupinambás. Felipe Nery Moreira da Silva, de 62 anos, ficou caído no asfalto debaixo de uma das rodas do coletivo. Pedestres cercaram o ônibus gritando para o motorista. O que é isso? Tira o motorista de lá. Mas testemunhas disseram à polícia que Felipe atravessou a avenida distraído quando o sinal estava fechado para pedestres. O SAMU chegou a fazer um procedimento de ressuscitação, mas não foi possível salvar a vítima. A avenida ficou interditada para o trabalho da perícia. Foi o terceiro acidente com morte envolvendo o ônibus do MOVE desde que eles começaram a rodar em março deste ano. Em junho, um morador de rua foi atropelado na Avenida Santos Dumont. Em julho, 2 pessoas morreram numa batida com um coletivo na Catalão. E nessa terça, uma moça teve a perna dilacerada ao ser atropelada por um MOVE na estação Vilarinho, em Venda Nova. 13 mil detentos do sistema penitenciário de Minas trabalham para reduzir a pena em empresas conveniadas com o Estado. Bom para a justiça, para os empresários que dão oportunidade aos presos e economizam no pagamento dos salários. E é bom também para a população, quando o trabalho recupera o preso que abandona o mundo do crime. Para mim está sendo uma grande oportunidade. Das 7 horas da manhã até às 5 da tarde, os funcionários soldam, moldam aço e dão duro na fábrica metalúrgica. Dos 120 trabalhadores, 80% são condenados por crimes diversos e cumprem as penas no regime semiaberto. Gente como Neylor, de 23 anos, que foi sentenciado a 8 de prisão por tráfico de drogas. Eu não tinha profissão, né? Aí agora que eu estou aprendendo a profissão de soldador, para mim vai ajudar muito no meio da sociedade, né? Quem ensinou o ofício de soldador foi o Arley. Ele, que não tem passagem pela polícia e nunca foi preso, conta que gosta de trabalhar e principalmente ensinar os detentos. O pessoal que vem da penitenciária, que está cumprindo pena, vem com vontade de aprender. E eu tenho mais facilidade de ensinar e de comandar. A verdade, quando eu pego uma pessoa de fora que não tem responsabilidade, não quer trabalhar, me complica a vida. Em Ribeirão das Neves, existem pelo menos mais 10 empresas como esta, que utilizam a mão de obra vinda direto das penitenciárias. São lugares conveniados e fiscalizados pela Secretaria de Estado de Defesa Social. A ideia de trabalhar exclusivamente com essas empresas é para evitar a fraude na execução do trabalho externo, o que até então era um grande problema. De acordo com a juíza da Vara de Execução Penal de Ribeirão das Neves, muitos simulavam empregos. Por isso, ela decidiu firmar os convênios exclusivos, compartilhando com as empresas a responsabilidade pela frequência dos detentos. O empresário não tem que arcar com nenhum tipo de custo a respeito dessas verbas. E ele tem simplesmente a obrigação de recolher um único documento para o pagamento de todos os preços, que é o documento de arrecadação única, e quem faz o repasse do valor dos salários ao preso é a própria Secretaria de Estado de Defesa Social. Proprietário da metalúrgica, Clorilson conta que além do papel social, existem vantagens econômicas para os empresários. Uma mão de obra prisional, ela tem um custo médio de um salário mínimo, sem os encargos trabalhistas, o que faz com que você tenha uma economia de aproximadamente 100% mensalmente. Diversos empregados hoje, pelo regime da CLT, são empregados da nossa empresa e são excelentes empregados e foram qualificados dentro da época do cumprimento da pena. É o caso do Márcio, que foi condenado por tráfico de drogas. Esteve na cadeia 3 vezes até decidir mudar de vida. Fiz o curso lá também, passei no curso, assinaram meu curso aqui, eu tenho meu diploma lá em casa.
Já vou fazer 1 ano de carteira assinada como soldador. Para mim, eu só tenho a agradecer a Deus, não tem mais aquele pensamento ruim. A juíza também explica que 25% do valor destinado ao preso é retido para a manutenção do sistema, diminuindo assim o gasto do Estado com os detentos. Um custo barato para o empresário. O preso, normalmente, se ele não atende ali aquilo que foi proposto pelo empresário, ele pode trocar esse preso por outro dentro da unidade prisional, além dele contribuir com a capacitação desse preso e a futura reinserção desse preso no mercado de trabalho. Vida nova, com certeza. Com a profissão de soldador? Com a profissão de soldador. Até mais para frente, quem sabe virar um doutor, quem sabe. Tomara. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quinta. Cleide Donária, do PCO, faz campanha no Barreiro e tem reunião no bairro Vila Espósito, em BH. Eduardo Ferreira, do PSDC, tem encontro com lideranças e eleitores em Uberaba e Prata, no Triângulo. Fernando Pimentel, do PT, concede entrevista coletiva em Unidade Municipal de Educação Infantil na Serra, em BH. Fidelis Alcântara, do PSOL, dá entrevista a um jornal e participa de uma aula pública. Pimenta da Veiga, do PSDB, faz campanha nas ruas de Montes Claros e Belo Horizonte, ao lado do candidato à presidência Aécio Neves. Tarcísio Delgado, do PSB, dá entrevista a uma revista e grava programa eleitoral. Professor Túlio Lopes, do PCB, participa de um ciclo de debates na Faculdade de Educação da UFMG. Travesti que matou outro na saída de um show de axé no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, foi preso nessa quarta na casa de parentes, em São Paulo, depois de uma denúncia anônima. André Henrique Demétrio, de 25 anos, tem o apelido de Andressa Grampola. Ela confessou o crime e ficará, por enquanto, no 11º Distrito Policial de São Paulo, até ser transferida para BH. O crime foi no dia 16 de agosto. Câmeras de segurança captaram o momento em que a vítima foi golpeada, correu e caiu no chão. Cleide Gonçalves Júnior, de 30 anos, levou 3 facadas na barriga e no peito. Depois, 2 pessoas fugiram. Uma delas é o travesti, que agora está atrás das grades. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos determinou a suspensão das atividades da mineradora Herculano, dona da mina onde 3 pessoas morreram depois do rompimento de uma barragem nessa quarta. O local foi interditado pelos bombeiros e a empresa será multada. A busca pela terceira vítima com cães farejadores foi suspensa agora no começo da tarde devido à instabilidade do terreno. Parentes do homem, que ainda é considerado desaparecido, chegaram cedo à mineradora procurando por notícias. A família está muito abalada, né? Adilson Aparecido Batista, de 44 anos, operava uma retroescavadeira que ainda está debaixo da lama. A morte dele não foi confirmada oficialmente. O corpo dele está lá ainda, soterrado lá, só isso que nós estamos sabendo. Os bombeiros continuam trabalhando na área onde aconteceu o acidente. A expectativa agora é pela chegada de cães farejadores que serão trazidos de helicóptero lá do batalhão de Uberaba. Eles vão ajudar nas buscas ao corpo do homem que está desaparecido. A família espera pelos resultados. Os corpos do topógrafo Reinaldo da Costa Melo, de 69 anos, e do motorista Cristiano Fernandes da Silva, de 32, resgatados pelo Corpo de Bombeiros, foram liberados para velório e enterro nessa manhã. Enquanto isso, o entra e sai de veículos é grande na mineradora interditada. Segundo o coordenador do Núcleo de Emergências Ambientais do Estado, as atividades ficarão paralisadas por pelo menos 10 dias. Hoje é que nós vamos começar a avaliar mais detalhadamente o que aconteceu. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas, a licença ambiental da Herculano Mineração está em processo de revalidação. A empresa, que tem cerca de 120 funcionários, recebeu 28 autuações do Ministério do Trabalho durante uma fiscalização realizada no mês de junho deste ano. As multas do Ministério do Trabalho não é relativa à segurança, ao comportamento da empresa. O Ministério do Trabalho tem assim, uma diligência própria, vida própria, são por alguns outros motivos que não expõem o trabalhador a ato inseguro, né? Agora vem a propaganda eleitoral, mas logo depois você fica com TV Verdade. Outras notícias na nossa segunda edição, 6h10 da noite. Eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte. Até lá.